Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jovem do século XXI. Ele cresceu em um mundo cheio de mudanças, principalmente por causa das novas tecnologias. Para falar sobre esse assunto comigo, eu tenho aqui a minha colega Isadora Jimenez. Olá, Isadora. Oi, Melina. Pois é, ao longo do programa a gente vai tentar entender o perfil dessa geração, que afinal é a nossa, não é? Isso mesmo. Para começar, a gente vai conferir agora como que o jovem de hoje se define. Eu gosto muito de assistir série, assistir filme, passar um tempo com a minha família. Normalmente eu fico com os meus amigos, a gente sai para algum bar ou fica em casa mesmo. Eu gosto de ficar com os meus amigos, assistir seriado, jogar alguns jogos no videogame, assim, coisas de entretenimento, né? Assistir filme no cinema, assistir seriado. Eu gosto bastante de fotografia, teatro, cinema, orquestra, balada. Pois é, são várias palavras e vários significados, não é mesmo? E para conversar sobre isso com a gente, nós temos o professor Arlindo Gonçalves Júnior. Ele é psicólogo, filósofo, formado pela PUC Campinas, tem mestrado, doutorado. Professor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Arlindo, nós vimos que os jovens se definem através de várias significações e várias expressões. Você acha que dá para estabelecer um perfil do jovem dessa geração ou isso seria uma visão muito reduzida? Bom, é difícil você estabelecer um denominador comum, mas eu acredito que uma das características muito marcantes nesse jovem é o fato dele ser consumidor. Esse aspecto, essa dimensão do consumo parece que fica muito evidente nas próprias falas quando eles se autodefinem, né? Tem sempre alguma coisa que eles devem fazer para serem jovens e o que eles fazem geralmente está associado a algum tipo de posse de mercadoria. Então, nesse aspecto que a dimensão do consumo parece que caracteriza muito bem eles. Existe uma classificação das gerações que hoje compõe a parcela jovem da população. Os estudos da geração X foram iniciados por Charles Hamblet e Jane DeVerso e publicados no livro Geração X em 1965. Essa geração inclui aqueles que nasceram de 1960 até 1980. Por sua vez, a geração Y é composta por pessoas que nasceram em 1980 e início dos anos 90. Eles já foram chamados de distraídos e superficiais, porém se preocupam com o meio ambiente e têm fortes valores morais. Os nascidos entre 1990 e 2010 fazem parte da geração Z. São conhecidos por serem nativos digitais, pois estão sempre conectados. Arlindo, como é que você vê essa classificação entre as gerações? Isadora, essa classificação ela começou através de estudos sociológicos, para traçar perfil generacional, né? Então, logo depois da geração dos baby boomers americanos, se estabeleceu uma geração que tinha poucos ideais, né? Que era uma geração perdida em relação a referências políticas, referências ideológicas. Essa é a chamada a geração X. Pois bem, as gerações posteriores, elas têm uma característica muito diferente, né? Porque elas estão num mundo onde existe o maior número de gerações. No passado, nós sempre tínhamos 3 gerações, né? A geração dos jovens, dos adultos e dos idosos. E nessa classificação, os idosos eles eram aqueles que eles tinham uma sabedoria guardada do passado que transmitiam para os adultos, que por sua vez transmitiam para os jovens. O que acontece ultimamente é que essas gerações, essas outras gerações, elas coexistem a mais do que essas 3. Mas se percebe claramente a diferença em relação ao perfil psicológico deles. A geração Y, que são os nativos digitais, eles se colocam como hierarquicamente superiores às demais gerações. Existe uma pesquisa do Datafolha que mostra que o jovem de hoje já não é mais tão engajado quanto antigamente, já não é mais tão contestador. Mas para toda regra existe uma exceção, não é? É isso mesmo. A repórter Rafaela Galvão encontrou exemplos muito legais de jovens ligados a iniciativas sociais. Esses detalhes você confere agora na reportagem. Quando resolveu fazer o trabalho de conclusão do curso de jornalismo, André Montejano não imaginava a proporção que o projeto fotográfico tomaria.
Hoje, ele une o trabalho como fotógrafo a uma ação social. Com parte da renda que arrecada, ajuda a construir escolas e hospitais em Moçambique. O que mais me chamou a atenção, assim, acho que a circunstância é que a África sempre foi muito explorada e a África só é lembrada hoje pelas riquezas naturais, minerais, pelas belezas naturais e, assim, só foi explorada até hoje, só retiraram dela e nada fizeram por ela. Por que eu ajudei lá e não ajudei no Brasil? Porque lá não chega ajuda. Lá as aldeias são distantes, é muita dificuldade. No Brasil há miséria, há pobreza, há necessidade, há. Mas em Moçambique, assim, na África, é muito pior. O jornalista deu continuidade ao trabalho e faz exposições com as fotos. Ele ainda atualiza diariamente as redes sociais do projeto Moçambique. Mas uma coisa que eu notei, assim, que é muito diferente, por exemplo, lá eles vivem feliz com tão pouco. Enquanto aqui o jovem de hoje, o adolescente de hoje, ele quer ter o celular da moda, ele quer ter a roupa da marca. André é uma exceção ao pensamento comum sobre os jovens. Além de fotografar, ele tem mais planos. Pretende lançar um livro até 2016 para arrecadar fundos para novos projetos sociais. A ideia principal, o objetivo do livro, é tentar retratar a realidade moçambicana 40 anos após a independência de Portugal. Ciro é outro exemplo de engajamento dos jovens. Ele veio do Ceará para cursar Engenharia da Computação na Unicamp. Pela universidade, emplacou um projeto que auxilia muitos outros estudantes. Geralmente são os jovens mais engajados e os jovens que buscam conhecimento para poder empreender. Tanto que no nosso processo seletivo, os dois aspectos que nós buscamos é empolgação e disponibilidade. Porque para entrar na Liga não precisa ter o conhecimento prévio para poder empreender. Isso é o que a gente ensina a eles ao longo do ano. A Liga Empreendedora surgiu em 2010 e foi ideia de um grupo de amigos. Hoje, já são mais de 30 projetos de jovens empreendedores, muitos ligados à sustentabilidade e mobilidade urbana. A minha vontade por empreender, por formar um time, criar uma startup, foi crescendo. Foi também no empreendedorismo que o Luciano enxergou a chance de ajudar pessoas. Ele percebeu que aquela pranchinha ali de 2 rodas pode mudar a vida de bastante gente, inclusive a dele. Me motivou foi não ter nada assim, sabe? Tipo, não tinha o que as crianças brincar, eu mesmo não tive como brincar. Então, assim que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa, eu apliquei. Com apenas 23 anos, ele é proprietário de uma loja de skate, mas isso não bastou. Seu projeto pessoal era de ajudar crianças e adolescentes por meio do esporte. Ele contribui doando roupas, mochilas, skates e calçados, além de arcar com outras despesas. Acho que ainda o skate não é tão visto tão bem pela sociedade ainda, sabe? Ainda é um pouco discriminado, envolve muita coisa que não tem nada a ver, mas ainda o povo descriminaliza. Acho que é por isso. O skate está na vida de Luciano desde que tinha 6 anos. O jovem acredita que o esporte é uma forma de manter as crianças e adolescentes longe das drogas. O projeto era o seguinte: para a criança poder participar, ela tinha que ter nota azul em todos os bimestres, senão ela ficava de castigo. E através do skate a gente consegue atingir eles numa linguagem que as outras pessoas não conseguem. É uma ferramenta que ajuda eles a socializar com outras pessoas, de uma forma que ele não conseguia. Porque talvez na casa dele, ele não conseguia conversar da forma que ele conversava comigo. O exemplo desses 3 jovens mostra que para toda estatística há exceções. Além de uma pesquisa do IBOP de 2012, mostrou que 8 em cada 10 jovens entre 16 e 24 anos nunca participou de nenhum tipo de trabalho voluntário. O que você acha que pode estar por trás desses números? Bom, a gente tem um decréscimo de participação dos jovens em vários níveis já há muito tempo, desde a década de 80, do final da década de 80. Sobretudo da participação política, né? Agora, a questão da participação voluntária, ela pode ser um reflexo exatamente desse jovem que pensa de um modo um pouco mais individualista. Não obstante, nós encontramos exemplos, né, de coletivos, exemplos de empreendedorismo social, onde você tem uma participação muito grande de jovens, com uma mentalidade, com uma consciência social muito grande. Porém, política ainda não.
né? Nós passamos por um processo, pelo menos aqui no Brasil, de desmobilização política muito grande na época da ditadura militar, e a partir dos movimentos sociais da década de 80 é que se tentou, através de uma redemocratização, essa nova perspectiva, né, da inserção política do indivíduo na sociedade. A gente não conseguiu isso de fato. Tanto é que também é um resultado de uma pesquisa muito grande, feita pelo IBOP, a participação em sindicatos e movimentos estudantis. Esses movimentos estudantis e os sindicatos, eles têm passado por um esvaziamento muito grande. E não só esvaziamento, um processo de despolitização muito grande. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre política. Será que o jovem de hoje é contestador e se interessa em fazer política? O Instituto Data Popular divulgou no ano passado pesquisa que tenta traçar o perfil do jovem eleitor brasileiro. 33% do eleitorado no país é formado por jovens de 16 a 33 anos. Entre eles, 4 em cada 10 dizem buscar informações e notícias sobre política. 10% fizeram ou fazem parte do grêmio escolar, 37% se definem como de direita e 7% fazem parte de algum partido político. A pesquisa revela ainda que, em temas polêmicos como aborto ou a liberação da maconha, a maioria tende a seguir a opinião dos pais. Professor Arlindo, como é que você avalia esse desinteresse por parte do jovem em contestar, pedir mudanças? Bom, como eu já havia mencionado, existe um fator histórico, né, de desmobilização política. Isso não é algo exclusivo no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Mas, de uma maneira geral, eu não acredito que essa desmobilização ela se dê de uma maneira tão eficaz. O que importa saber é assim, se a noção de política está sendo associada à noção de cidadania. A noção de cidadania é que ela é anterior à própria política e que diz respeito à coisa pública. O que a gente vê nos movimentos atuais, nos movimentos jovens de reivindicação, geralmente são reivindicações exclusivas para uma determinada categoria, para um determinado grupo de interesses. E não é uma reivindicação para a coletividade, para o erário, para o público, né? Então, nesse sentido, a manifestação é importante para se ter consciência, mas essa consciência não basta, porque a mobilização, todas as mobilizações que são despolitizadas, elas sempre vão alimentar uma ideia de indivíduo, alimentar uma ideia de categoria que deva ser beneficiada. Então, esse distanciamento entre a noção dos direitos de alguém para os direitos de todos é que faz parte dessas manifestações e que torna essas manifestações bastante esvaziadas. Bom, a nossa reportagem encontrou 2 exemplos muito bacanas de jovens que fazem política na universidade. Essas jovens e as suas lutas e a sua rotina você confere agora na reportagem de Ana Laura Non. Faculdade, militância. A rotina corrida te impede de participar da vida política? Para Isabela e Vitória, não. Isabela Minuti está no 2º ano de Economia e é presidente do Diretório Acadêmico Visconde de Mauá, da PUC Campinas. Desde pequena, procura participar do movimento estudantil. Na escola, a gente tentou montar um grêmio no ensino médio, mas a minha escola era particular, teve um pouco de problema. Então, nós criamos uma comissão de representantes. Mas eu sempre fui representante de sala. Então, acho que começa meio por aí. Já hoje, na universidade, Isabela tenta mobilizar os estudantes para se unirem ao diretório acadêmico. Se a gente aproveitar o momento e continuar achando meios nas entidades de base, que são os diretórios, centros acadêmicos, grêmios, se a gente começar a fortalecer esses movimentos, eu acho que a gente consegue algo bem melhor para a educação. Isabela sabe que não é fácil, mas é preciso arrumar tempo. Então eu tento conciliar ao mesmo tempo de estudo, porque a economia é um curso difícil, e o diretório. Tem que saber deixar prioridades, porque às vezes a gente se envolve muito com uma coisa e acaba esquecendo da outra. Já a Vitória, depois de uma longa jornada de trabalho, prefere chegar um pouquinho atrasada na aula do que perder o coletivo feminista. Ela trabalha na parte da tarde e estuda jornalismo à noite. O horário é escasso, mas a estudante procura se organizar para estar sempre presente nas reuniões do coletivo Acácias. Sempre que eu tenho uma brecha, eu procuro estar me atualizando, estar lendo alguma coisa feminista, até para passar para as meninas também, para a gente poder compartilhar. E as reuniões são sempre
apertadas, são nos meus horários vagos. A partir da adolescência, Vitória pôde perceber as limitações que sofre por ser mulher. Minha família é muito conservadora, nunca se falou em feminismo dentro de casa, mas eu sempre contestei muito, questionei por algumas limitações que eu recebia por ser mulher. Não só em casa, mas na escola, por amigos, assim. E eu acho que começou daí. Tanto no coletivo das Acácias, que Vitória participa, quanto no diretório acadêmico, no qual Isabela é presidente, as redes sociais se comportam como aliadas. Hoje, com as mídias, fica tudo mais fácil, internet, Facebook tá aí. Mas, para o cientista social Pedro Rocha Lemos, só essas ferramentas não são suficientes para o processo de engajamento político. É preciso haver formação de conhecimento. E esse distanciamento ele precisa ser quebrado, porque o jovem precisa da educação, o jovem precisa de uma formação. Por mais que ele entenda que ele já sabe tudo, né? Porque ele tem acesso a essas mídias sociais, essas mídias todas que estão aí, ele precisa de formação. Por isso, as reuniões presenciais são importantes para dar visibilidade ao movimento. A gente sempre brinca dentro do coletivo que todo mundo tem preguiça, todo mundo tem trabalho, mas que essa convivência cara a cara mesmo, não só pelas mídias, é muito importante para o movimento ir para frente. Então tem que ter, não tem jeito. Mas ainda é necessário avançar. O maior desafio desses jovens que querem fazer a mudança é aproximar mais, sabe, das pessoas que estão aí meio que receosas e entendendo de uma forma preconceituosa em relação a esse jovem. E haver mobilização. Então o movimento tem que continuar. Então é persistência, os alunos, tem muitos alunos que se interessam, só que nós temos que mostrar o que é, porque muita gente não sabe. Quando ela descobre o que é o movimento, o que é fazer parte de um diretório acadêmico, aí eu tenho certeza que vão começar a fazer as coisas. Seja agora na universidade ou no futuro, é preciso de jovens que façam a diferença. Realmente eu não me vejo mais sem elas. Professor Arlindo, nessa reportagem a gente percebeu uma influência muito grande das redes sociais na luta dessas jovens. De que maneira que a internet, esse mundo online, influencia o comportamento do jovem de hoje? Eu acho que influencia de maneira absoluta, né? Quer dizer, a internet ela acaba se tornando uma nova possibilidade como um espaço, entre aspas, democrático, mas um espaço político, na medida em que você não só comunica, mas você compartilha, né? Você compartilha interesses comuns e você compartilha, os seus próprios projetos. A questão é que há um mascaramento, né, nesse compartilhar em comum do indivíduo. Então, por exemplo, é muito fácil hoje você fazer um abaixo-assinado pela internet. É muito fácil você dar uma opinião ou clicar no curtir, né, apoiando determinada ideia. É muito fácil você aceitar um convite para uma manifestação. Mas o que é mais difícil é você mobilizar de fato. Essa mobilização virtual, ela às vezes é um pouco distante da mobilização efetiva, real, que deve aparecer nas ruas. Mas eu acredito que é um excelente veículo de possibilidade de compartilhamento, enfim. E eu acho que é um importante veículo também de efetivação política. Eu acredito que, com o tempo, esse ferramental da internet vai se tornar mais útil ainda para as mobilizações. Uhum. Arlindo, você comentou essa questão da distância física. Esses movimentos que a gente está observando de ocupação das escolas, estudantes ocupando as escolas contra a reorganização proposta pelo governo do estado de São Paulo e também a luta feminista das jovens na internet. Seriam esses exemplos de um possível renascer do engajamento entre os jovens? Perfeito. É um movimento importante, são movimentos extremamente importantes, são movimentos que trazem à discussão a questão da consciência política e da participação social. Envolve várias questões, inclusive igualdade de possibilidades, a voz ativa do jovem, né? E esses movimentos, a partir deles é que nasce uma atividade política.
Por si só, eles são apenas o início do que a gente vai considerar uma atividade política integral, que é aquela, não basta você ter consciência, não basta você se mobilizar, mas é modificar o mundo a partir disso, criar formadores de opinião e formar consciências críticas em relação, sobretudo, aos opressores. Vamos chamar de opressores todas as classes que, de alguma maneira, historicamente, controlam, né, uma massa oprimida de minorias, por exemplo. Mas, Arlindo, você acha que o estudante do século XXI tem o costume de, como diz o ditado, empurrar os estudos com a barriga, ou você acha que são as cobranças que aumentaram? Eu acredito que haja um anacronismo entre a forma de se ensinar e a expectativa e o perfil do jovem que aprende. O jovem de hoje, 50 minutos, 1h40 para ele dentro de uma sala de aula, talvez seja algo contraproducente, né? Talvez esse modelo de ensino ele esteja um pouco perpetuando algo que hoje esteja, assim, não esteja funcionando tão bem. Então, não é só a questão do tempo, mas a questão da relação de professor-aluno, a relação hierárquica ainda, e, sobretudo, a noção de que o aluno ele tem um potencial de adquirir informação muito maior do que nas gerações anteriores. Então, o ensino ele não deve ser apenas uma transmissão de informação, ele deve ser uma possibilidade de via de engrandecimento ético, moral e através do conhecimento também, né? Bom, de acordo com informações divulgadas pela Organização Ibero-Americana de Juventude, 80% dos jovens consideram a educação uma prioridade. Segundo pesquisa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, divulgada em julho de 2013, cerca de 80% dos jovens brasileiros consideram a educação uma prioridade. Segundo outra pesquisa, feita pela Organização Ibero-Americana da Juventude naquele mesmo ano, o jovem brasileiro foi o mais pessimista quando comparado aos jovens de outros países ibero-americanos. Cerca de 40% deles, por exemplo, disseram que o ambiente escolar é violento, e menos de 10% afirmaram que o ambiente escolar é exigente academicamente. Nós encontramos histórias de estudantes que, mesmo com o tempo apertado, encontraram uma maneira de contribuir com o futuro da educação. Esses jovens fazem parte de cursinhos populares aqui em Campinas. As informações da reportagem você confere agora com o Rodrigo Salles. É com essa expectativa que as pessoas devem olhar para os jovens. Preguiçosos, egocêntricos, individualistas? Que nada. Os jovens de hoje se preocupam sim com o futuro. E o futuro está nas escolas. Em Campinas, existem cursinhos pré-vestibulares que oferecem aulas gratuitas visando os estudantes de escolas públicas da cidade. Érico é professor voluntário em um deles e conhece a importância social desses cursinhos. Depois que eu comecei a atuar de fato, né, nos cursinhos populares, eu vi que é muito além disso, né, de fazer uma boa ação, de fazer uma caridade que seja, né, é uma ação política mesmo, de estar lutando junto com os estudantes. Né. Érico trabalha também como professor remunerado em outras escolas. Mesmo tendo uma vida agitada, não abre mão de fazer a sua parte. Espero nunca deixar de participar do movimento dos cursinhos populares, porque para mim é muito importante. É o lugar em todos os lugares que eu já dei aula, assim, eu sinto o prazer também de dar aula nas escolas regulares, mas é o lugar em que eu mais me sinto realizado trabalhando. Lana foi uma das alunas que contaram com a ajuda do cursinho. Hoje, já na universidade, ela decidiu também fazer a sua parte nessa história. Eu entrei como aluna, fiz um ano de cursinho, no final do ano eu passei. E dentro do cursinho eu percebi que era um jeito diferente de dar aula. As pessoas se preocupavam com os alunos de verdade, e era uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu percebi que eu tinha que retribuir de alguma forma. Foi quando eu comecei a dar aulas, foi em 2013. Foi pensando em ajudar o próximo que mais o cursinho surgiu em Campinas. Gabriela é formada em economia, mas durante a faculdade vivia com sérios questionamentos. Era como se estivesse segurando gelo, porque eu estava dando comida naquele mês para aquela instituição, para aquela família, mas no outro mês a família ia voltar a passar fome. Eu estava doando agasalho para aquele inverno para aquelas famílias, mas no ano que vem elas iam continuar passando frio.
Então, eu me perguntava o que eu estava fazendo para tornar o mundo melhor e, ao mesmo tempo, o que poderia tornar o mundo melhor de uma forma mais efetiva. Como na maioria dos cursinhos populares, os voluntários do Cursinho Prometeus são jovens que ainda estão na faculdade e acabam tendo muitos outros compromissos. O jovem se importa com as pessoas, o jovem quer contribuir, mas a realidade é que falta muito tempo para o jovem. Eu falo isso porque, para eu estar na coordenação geral do Prometeus, eu abri mão de muitas coisas na minha vida. A vida do voluntário não é fácil, mas o esforço é recompensado. É assim que pensa Fábio Gonçalves, professor de matemática e aluno de administração da PUC Campinas. Tem um fundo social muito legal porque você está ajudando alguém, você não está fazendo aquilo para o seu próprio benefício. Isso te beneficia muito também, volta muitas coisas positivas para você. Mesmo que persistam estereótipos, existem jovens que querem ajudar e vários outros procurando por ajuda. Alguns deles se encontraram nos projetos como os que mostramos aqui. E essa é uma equação na qual não existe subtração e o resultado é sempre positivo. Bom, Arlindo, você é professor universitário, então você tem contato diário com esses jovens. Conta um pouquinho pra gente como que é o jovem dentro da universidade. Olha, varia muito, sobretudo em relação às determinadas áreas de conhecimento, mas eu acredito que o jovem hoje, ele está um pouco mais contestador da posição do estudante passivo, né? Daquele que apenas recebe o conhecimento, a informação e tem que reproduzi-la sempre da mesma maneira. Me parece que ele exige novas formas de metodologias, novas tecnologias, ele exige uma nova relação intersubjetiva. Me parece que essa exigência vem exatamente para a construção de uma nova referência, para a construção da referência que a educação superior é possível oferecer, obviamente. Eu acredito que a gente hoje encontre muito mais, né, movimentos, mobilizações de jovens numa espécie de renascimento, né, de reorganização, de retomada de coletivos de interesses comuns e de uma necessidade de uma participação política maior. E também dentro da universidade a gente encontra uma possibilidade muito interessante que particularmente eu, com 21 anos de cátedra, eu nunca havia percebido, que a universidade ela passa a representar um espaço em que as pessoas podem realizar algumas coisas que fora dela elas não têm a permissão social para isso. Eu vou dar o exemplo particularmente das pessoas que assumem os seus relacionamentos afetivos homossexuais dentro da universidade. Então a universidade ela se tornou um palco, um espaço democrático onde essas pessoas elas se sentem à vontade para isso. E se elas se sentem à vontade, significa um ganho em termos sociais, em termos políticos, muito grande para esse universo que é o universo universitário. Mas, professor, você acha que é comum o jovem desenvolver uma preocupação com a educação do futuro, até com a educação das próximas gerações que vão vir, ou são fenômenos mais isolados, um perfil de jovem mais específico? Eu acredito que seja um perfil um pouco mais específico e eu dividiria em dois aspectos. Existem aqueles grupos que têm uma atividade ideologizada, que não busca apenas levar um conhecimento, vamos dizer, um conhecimento burocrático, mas eles procuram conscientizar de forma crítica a situação em que a pessoa se encontra enquanto classe social, enquanto indivíduo de direitos, enquanto cidadão, né? Por outro lado, a gente encontra manifestações, grupos que se preocupam com essa questão da educação, mas de uma maneira talvez até pejorativa. Por quê? Porque é um ato voluntário que está ocupando a falta da presença do próprio Estado. Então, esse grupo voluntário, ele está fazendo algo que o Estado deveria estar fazendo, mas ele não está se questionando que isso daí vai perpetuar essa condição de ausência. Professor, você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer sobre o jovem de hoje?
Bom, a consideração final, ela vai no sentido de... É sempre um alerta que nós damos em orientação profissional, por exemplo, quando os jovens nos procuram extremamente preocupados e com uma responsabilidade muito grande, com uma pressão muito grande de ter que ser alguém, né? Então, o que os romanos antigos, poetas, já sabiam, né? Siga o imperativo categórico. Torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és e você será um cumpridor da sua missão inalienável, pessoal, singular, que vai fazer você ser uma pessoa mais autêntica. Professor Arlindo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professora. Obrigada, Isadora. Obrigada a você que nos assiste. E agora a gente fica de novo com a palavra dos jovens, a palavra de vocês. Espero estar bem profissionalmente daqui a alguns anos. Quero formar e fazer outra faculdade, fazer um intercâmbio. Eu pretendo conseguir um emprego bom numa agência grande, conseguir ganhar meu dinheiro, mudar para Campinas. Atuar na área e conseguir aplicar tudo que eu aprendi aqui na faculdade, né? Acho que realização pessoal, um trabalho, formar uma família, ter uma renda razoável para boa.